pessoal, tudo bem? Eu sou a Sil, lá do Lá Crescendo em Flor, e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Biblioteca de Almas. Enfim, chegamos ao final desta empreitada. Terceiro e último livro da saga da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, Biblioteca de Almas vem para fechar todos os ciclos e todas as pontas soltas que ficaram dos livros anteriores. Antes de começar a falar sobre esse livro aqui, eu quero lembrar que ele é o terceiro livro de uma saga. Então, se você ainda não leu nenhum dos dois livros anteriores ou não conhece muito bem a história, você pode acabar ficando um pouquinho perdido e acabar pegando algum spoiler do segundo livro. Eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição, no box de descrição, eu vou deixar os links para as duas resenhas dos livros anteriores, do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares e do Cidade dos Etéreos. Assim vocês podem ir lá, conferir um pouquinho mais sobre a história e não se sentir tão perdido aqui nessa resenha. Mas vamos lá! Assim como em Cidade dos Etéreos, Biblioteca de Almas começa no ponto exato onde terminou o livro anterior. Então a história se inicia quando o Jacob está na estação de trem em Londres, no tempo presente, junto com Emma e Addison, um cachorro peculiar. E eles estão sendo atacados por um etéreo. Os seus amigos peculiares e as Imbrins que eles tanto buscaram encontrar e salvar estão sendo levados por acólitos, sabe-se lá pra Deus onde, e eles estão numa situação bem ruim. Mas é aí que o Jacob descobre mais um ponto assim do seu poder peculiar que vai fazer toda a diferença durante todo o restante do livro. Com o faro aguçado do Addison, eles seguem no rastro das crianças peculiares e vão acabar parando no Recanto do Diabo, uma fenda temporal que abriga todos os tipos de vícios e perversões. Todos os peculiares que foram exilados, que cometeram algum tipo de crime, viciados, os piores dos piores, estão vivendo nessa fenda cheia de ruelas e imersos em imundície. E é lá que fica a Fortaleza dos Acólitos, e é lá que o Jacob, a Emma e o Addison vão decidir seus futuros e o futuro de todo mundo peculiar como eles conhecem. Mais uma vez, o Riggs nos dá um livro cheio de aventura e cheio de fantasia. Cheio de ação, o livro é ainda melhor do que os dois livros anteriores. Os personagens foram ainda mais bem trabalhados, deixando-os ainda mais, mais consistentes. E a narrativa evoluiu bastante. Eu me senti ainda mais imersa na trama, na narrativa desse livro aqui, do que eu me sentia nos livros anteriores. O Jacob, nosso querido personagem principal, está cada vez mais maduro, cada vez mais confiante. Apesar dele ainda ter um momento ou outro assim que bate aquela dúvida sobre si mesmo, se ele não sabe se ele está fazendo as coisas certas, mas no geral ele está mais maduro, ele tá mais sábio também nas suas decisões. E às vezes durante a leitura você, até esquece que é apenas um menino de 16 anos que tá contando ali as suas aventuras, que tá contando a preparação para uma guerra. Isso some da sua cabeça. Você imagina uma pessoa muito mais velha do que um rapazote de 16 anos, sabe? Eu demorei um pouquinho mais pra ler esse livro do que eu esperava, porque como vocês já devem saber, eu estava numa ressaca literária danada. Mas depois, assim, das 50 primeiras páginas, mais ou menos, eu já tava completamente dentro da história e não conseguia mais parar. Como os livros anteriores, Biblioteca de Almas também é narrado em primeira pessoa, pela visão do Jacob. E nesse livro aqui a gente começa a entender melhor sobre os acólitos e os etéreos, como eles surgiram, porque no primeiro livro teve uma pequena explicação que a Peregrine deu para as crianças, né, que deu pro Jacob, mas nesse livro aqui a gente vai entender mais a fundo como tudo isso aconteceu e vai saber um pouquinho mais sobre a história da Alma Peregrine, porque os dois irmãos delas estão aqui nessa trama e eles têm um papel muito importante nela. E a gente vai conhecer essa história por o outro lado, a gente não vai conhecer a história dos acólitos e etéreos por a Peregrine contando o que aconteceu. A gente vai saber por o lado dos acólitos, então isso é bem interessante pra gente comparar, as duas situações. Eu devo confessar um pouquinho pra vocês que o desfecho do livro me deixou assim um pouquinho na dúvida sobre uma coisa que eu não vou contar pra vocês vão ter que descobrir, mas depois de analisar bem eu vi que eu que tava ficando louca e não era nada daquilo que eu tava pensando. E no geral eu adorei como o livro terminou, eu achei assim o final perfeito, não poderia ser melhor. E eu não posso dizer menos do que Riggs criou um
mundo espetacular, um mundo incrível e que vale muito a pena ser lido. E eu já estou com saudade dos Peculiares, já estou com saudade do Millard, do Jacob, da Emma, do Enog também, apesar de ele ser muito chato e muito resmungão, mas eu também já estou com saudade dele. E mais uma vez eu digo pra vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, que vale a pena demais, vale muito a pena a leitura dessa trilogia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não pude falar muito assim do livro, né, porque, bom, é o terceiro livro da saga, e eu não quero dar nenhum spoiler pra você, caso você não tenha lido ainda, então eu fui bem superficial na resenha. Se você já leu e você quer conversar sobre algum ponto do livro que você achou importante, deixa aqui nos comentários, ou então vai lá em alguma rede social minha, ou no Facebook, na fanpage do blog, ou no Instagram, e a gente pode bater um papo sobre o livro e conversar mais um pouquinho a fundo sobre a história. Lembrando que o filme do primeiro livro, Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, está nos cinemas de todo o Brasil. Eu já assisti o filme nesse fim de semana e, bom, eu tenho várias ressalvas pra fazer sobre o filme, mas eu vou deixar pra fazer isso em um outro vídeo pra gente conversar aí sobre as diferenças entre o filme e o livro. E pra quem ainda não sabe, a editora Intrínseca, que é a editora que publicou os 2 últimos livros da série, o Cidade dos Etéreos e o Biblioteca de Almas, vai lançar o primeiro livro da série em novembro. E o livro vai vir exatamente igual essas 2 últimas edições aqui, lindas e maravilhosas. Então vai ter capa dura, vai ter jacket, vai ter folha colorida, e aí vai ter essa lindeza toda aqui, assim, pra gente colocar na estante e ficar os 3 livros iguaizinhos. Então preparem-se que em novembro vem novidades da Intrínseca, e é claro que eu vou vir aqui pra conversar com vocês sobre essas edições maravilhosas aqui, que vale muito a pena ser comentada, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. E se você tá chegando aqui por agora, se inscreve no canal pra vocês poderem ficar sempre por dentro das novidades. E se você já é inscrito, vai aqui embaixo e aperta no sinozinho assim que fica do lado do botão de inscrever-se, porque daí vocês vão ficar sempre recebendo notificação quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.